Olá, está no ar o Jornal da Câmara e no programa de hoje vamos falar sobre a Escola do Legislativo, que leva o nome da primeira vereadora da capital gaúcha, Julieta Battistioli. Estão comigo o vereador Adelicel, do PT, atual presidente da escola, e também a sua diretora, Débora Fleck. Sejam bem-vindos. Obrigada. Vereador, quando a escola foi criada e qual o seu grande objetivo aqui no Legislativo? A escola já tem alguns anos e uma tradição, eu diria, rapidamente conquistada, porque acabamos cumprindo uma dupla missão que a Débora poderá explicar melhor, que é de resolver alguns problemas de formação interna dos quadros de servidores estáveis e também dos cargos comissionados aqui, cumprindo um pouco uma função que talvez fosse dos recursos humanos, portanto com uma preocupação com a formação interna da casa, mas também patrocinou grandes debates políticos aqui há 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás. Nós fizemos, por exemplo, um grande debate sobre reforma política, debates que praticamente não ocorriam na sociedade, mesmo esse debate tendo sido colocado no Congresso Nacional. A nossa ideia, e a Débora tem desenvolvido esse conceito como diretora da escola, de trabalhar essa escola como uma escola da cidadania. Portanto, no próximo período nós vamos nos voltar muito para a comunidade de Porto Alegre. Até andei lendo ultimamente uma pesquisa feita sobre a Câmara de Vereadores, como a população vê a Câmara de Vereadores, e fiquei um tanto quanto apavorado. Já tinha lido coisas sobre isso, o profundo desconhecimento sobre a Câmara e principalmente da função do vereador. Muitas vezes o cidadão comum confunde o papel do vereador com o executivo e, portanto, nós queremos levar a Câmara às comunidades, fazer uma formação de cidadania para que o cidadão possa acessar a Câmara de Vereadores, saber de fato a sua função fundamental. Débora, qual o público-alvo da escola e que tipo de cursos vocês oferecem? Bom, a escola, ela tem se voltado para o público interno, para os servidores, capacitação, cursos, né, que qualificam então o servidor dentro daquilo que nós denominamos de saberes legislativos, aquele conhecimento que só o servidor tem e que ele precisa de aprimoramento e que muitas vezes esse aprimoramento ele está aqui dentro mesmo, né, algum colega, algum funcionário que pode então se colocar à disposição, e muitos têm se colocado à disposição da escola, né, no sentido, então, de trabalhar esses saberes legislativos. Também, claro que nós não somos uma escola de gestão, nós somos uma escola voltada para a questão do desenvolvimento da democracia no país. Né? É com esse intuito que surgiram as maiores escolas de legislativo dentro do país, que é um fenômeno recente. É menos de uma década que tem acontecido, né, o surgimento de escolas dentro dos parlamentos, mas o objetivo principal, né, porque essas instituições surgem então dentro dos poderes legislativos, ele vem muito também de uma observação que foi feita. Existe um estudo na CEFOR, né, dentro da Câmara dos Deputados, em Brasília, de que existem muitos países, inclusive na Europa, que começaram a se voltar para a promoção da democracia dentro dos seus países, como uma forma de estimular os cidadãos, né, que, em tese, eles que constituem o poder democrático, né, e que não se arrefeça essa participação deles, então, dentro do parlamento. Então, é com esse espírito que a Escola do Legislativo, embora ela faça os cursos, né, de qualificação do seu corpo funcional, né, ela não é bem uma escola de gestão, né, ela é uma escola que ela se volta, ela tem como um objetivo final o letramento político. O que é o letramento político? Nós não pretendemos dar aula de política, né, não temos essa pretensão de ensinar os vereadores, não é isso, mas aproximar da comunidade e que a população entenda que o poder é instituído por ela. E que, sendo assim, ela tem como participar, ela tem como se envolver mais com o poder legislativo, que é o poder, né, que mais discute as questões da cidade, é o poder que a gente pode dizer que é a consciência, né, de uma cidade, porque afinal as pessoas estão morando nas cidades e é ali que elas têm no seu cotidiano, né, todas as questões que surgem do convívio em sociedade. E quem
dá os cursos, vocês têm algumas parcerias da escola com outras instituições também? Sim, temos parcerias e as parcerias têm sido muito importantes nesse processo, porque assim existem outras instituições públicas, né? No Poder Executivo existe uma escola também, né? A própria Assembleia Legislativa tem uma escola dentro do Parlamento, existem escolas, o Ministério Público tem uma escola, então muitas instituições estão focadas também com o objetivo, claro que dentro de cada missão, de cada instituição, não é? Mas essas parcerias são fundamentais, principalmente para se chegar ao cidadão. Ano passado nós tivemos uma parceria importantíssima, foi feita com várias entidades, o Ministério Público, Defensoria Pública, partiu, né, do Executivo, em que nós conseguimos levar, então, cursos de qualificação, capacitação para os conselheiros e delegados do orçamento participativo, né? E aí, então, vem toda aquela surpresa, né, quando as pessoas, elas se revelam também surpresas. Poxa, mas eu não sabia que era assim que funcionava, eu sei, já fui na Câmara, conheço o Parlamento, mas, né, como é que funciona mesmo? Então as pessoas se sentem convidadas a entender, a compreender e a participar mais efetivamente do processo, próprio do orçamento participativo, né, depois que ele é construído, ele vem para a Câmara, e aí, como fica? Isso não é uma caixa preta? As pessoas têm interesse em dar prosseguimento nessas discussões aqui na Câmara. A escola, então, é um elo entre a população para tentar facilitar esse entendimento do que acontece aqui dentro e de que forma as pessoas podem também participar e se aproximar dos nossos legisladores. Eu creio que nós teremos no próximo período um papel pedagógico muito importante, porque há um afastamento muito grande da população da política de um modo em geral, há uma rejeição da política e a escola poderá ser um elemento de ligação do parlamento com a cidadania, ou seja, construir isso que a Débora chama de letramento, ou seja, dar condições da pessoa se aperceber de que ela pode e deve, ela tem obrigação, mas também é um dever do parlamento responder às suas demandas, às suas necessidades, às suas preocupações. Se nós não formos ao encontro das comunidades, se nós não conseguirmos explicar os mecanismos de aprovação de um projeto de lei aqui dentro, as pessoas não vão entender isso, porque elas acham que se alguém apresenta uma proposta, imediatamente essa proposta é votada em plenário. Não, ela é discutida, ela tem que passar nas comissões, tem um processo legislativo de constitucionalidade ou não constitucionalidade da lei, as pessoas têm que saber disso. E muitas vezes as pessoas fazem demandas ao Legislativo Municipal que não são demandas ao Legislativo Municipal, deveriam ser feitas ao Legislativo Estadual ou mesmo tratar disso como uma lei federal, porque não é de competência da municipalidade, ou seja, é praticamente uma escola de ensino também, de ensino e aprendizagem, ou seja, uma busca permanente de ida e vinda e ida de volta para as comunidades. Então, tem esse papel pedagógico fundamental e eu queria insistir nessa questão que a nossa diretora Débora tem colocado, que nós queremos fazer dessa escola uma escola de cidadania, para aperfeiçoar o processo democrático no país. Débora, a escola também trabalha em parceria com o Memorial para falar um pouquinho de história da política, também preparar eventos culturais. Como é que funciona esse link entre escola e Memorial da Câmara? Bom, tanto a escola quanto o Memorial, eles têm objetivos, assim, bem específicos, né? O Memorial tem todo um trabalho voltado para a questão histórica da Câmara, o acervo da documentação, né? Só que o Memorial foi o pioneiro dentro aqui da instituição, dentro da Câmara, trabalhando com projetos na área da educação, recebendo escolas, visitas guiadas, a própria plenária do estudante, que é um trabalho muito bonito, né? É feito pelo Memorial, né? Tanto que o Memorial tem cadeira dentro da escola, né? Ele faz parte do conselho escolar da escola, que a escola foi criada apenas faz 3 anos que a escola foi criada. 3 anos e alguns meses. Então, o Memorial tem participado também dessas atividades, né? Quando a gente é solicitado, né, é demandado, então, para cursos ou palestras que dá esse enfoque histórico, o Memorial tem sido o nosso grande colaborador, né? Inclusive, o coordenador do Memorial, o Jorge, ele faz parte do corpo docente da escola, já ministrou
cursos e palestras pela escola também, né? O que acontece, eu acredito que são duas entidades dentro da mesma instituição que elas convergem, né, no que diz respeito à questão da educação dentro do parlamento. Né? A educação dentro do parlamento, não só para aproximar o parlamento, né, da sociedade, mas também porque ninguém na sociedade que quiser saber como funciona, como tramita um projeto legislativo dentro do parlamento, ele não vai aprender isso numa faculdade de Direito. Ele vai poder aprender aqui. Observando, visitando ou participando de um evento da escola, ele vai poder aprender como funciona, como tramita um projeto legislativo. Esse saber legislativo que só quem trabalha aqui dentro detém esse conhecimento. Vereador, além de auxiliar na formação do cidadão e também na aproximação dele com o legislativo, a escola também trabalha com os seus servidores, como a Débora já colocou aqui. Como o senhor vê a importância desse trabalho para uma qualificação permanente aqui dentro também? Isso nos tem sido facilitado enormemente pela qualificação dos próprios servidores aqui dentro da Câmara. Nós temos servidores altamente qualificados em algumas áreas e, portanto, esses mesmos servidores poderão socializar esse conhecimento que detém, com outros colegas seus, e para fazer com que nós possamos ter uma postura de enfrentamento de todas as questões com grande conhecimento de causa. Então, nós recentemente começamos um curso na área da língua portuguesa. Nós temos pessoas altamente qualificadas aqui dentro e hoje nós sabemos o quanto é importante essa questão da língua portuguesa, até porque as novas gerações, e que muitas vezes acessam a Câmara, elas estão muito vinculadas à linguagem da internet. Agora, quando nós tratamos de um texto legislativo, quando nós tratamos de correspondência oficial, nós temos que ter uma outra linguagem, nós temos que ter um outro tipo de cuidado que não é pura e simplesmente a nossa conversa informal no MSN ou no Facebook. Então, veja que a própria pessoa aqui dentro está dando aula nesse curso. E como eu disse no início, nós acabamos aperfeiçoando um pouco aquele trabalho dos próprios recursos humanos, levantando todos os funcionários a um patamar mais elevado de conhecimento. Isso nós não vamos deixar de lado, até porque essa também é uma função da escola. No entanto, no próximo período nós queremos voltar, como eu disse anteriormente, queremos tratar fundamentalmente de uma relação com a sociedade. Nós temos essa obrigação, porque todos os indicativos que nós temos é de que ao longo dos anos, o parlamento foi se afastando cada vez mais das suas comunidades. E nós temos que também, sem querer dar lição para os nossos colegas vereadores, mas os nossos vereadores também têm que ser encharcados com a problemática da cidade. Ou seja, quando a escola leva a Câmara para a sociedade, ela vai trazer de volta para os colegas vereadores as preocupações que muitas vezes o vereador não tem esse contato direto, porque a pessoa se sente talvez muitas vezes inibida, entende, de fazer esses contatos por falta exatamente de conhecimento do que é o parlamento e do seu funcionamento. Débora, como tu disseste antes, a escola é recente, tem 3 anos, quase 4. Existem outros exemplos que vocês mantenham contato aqui no Brasil de legislativos que tenham também escolas? E Porto Alegre também já está servindo de exemplo para outras cidades? Sem dúvida, sem dúvida. Nós recebemos aqui na escola a visita constante de vereadores do interior do estado, né, que têm interesse em criar escolas nos seus legislativos também. Mas, assim, nossa grande parceira hoje tem sido a Associação Brasileira de Escolas Legislativas e de escolas, né, que, também de tribunais de contas, que é a ABEL. E ali nós podemos, então, fazer uma troca, né, nós realizamos uma troca constante do que está acontecendo em outros estados, dos projetos que estão sendo levados adiante. Existem algumas escolas no Brasil que até se tornaram fundação, que cresceram muito, que começaram a abarcar diversos papéis também institucionais, né, relacionados aos seus parlamentos. E cada uma com sua característica, cada uma, né, voltada de acordo com o seu público, de acordo com as suas necessidades. Nós, por exemplo, somos uma escola que nós temos uma estrutura muito enxuta,
Nós encontramos já no país alguns parlamentos que já tem prédio, a escola já tem um prédio próprio, e trabalhando junto com o parlamento. Claro que isso vai muito, né, das condições que tu tens, então, e das necessidades que tu tens de crescer, de abranger, de se focar para determinada ação. Hoje, nossa escola ela vai fazer 4 anos só em setembro, mas assim, ela já, nessa estrutura enxuta que nós temos, a gente já está conseguindo começar a se estruturar, então, para voltar mais para o público externo. Nós ainda dependemos muito das parcerias que nós realizamos com as outras instituições, mas nós vemos no país escolas muito autônomas, muito independentes. Eu acredito que esse seja o caminho, como foi assim com algumas políticas, né, na área da educação legislativa no resto do mundo. Nós temos alguns países que viram nesse tipo de trabalho, nesse tipo de projeto, uma forma de fortalecer a democracia. Com certeza. Então, eu acredito que é um terreno muito fértil, nós temos muito para plantar e, com certeza, muito para colher. Vereadora, agora uma curiosidade. Quem foi Julieta Battistioli que dá nome à escola do Legislativo aqui em Porto Alegre? Primeiro, acho que nós temos que nos perguntar por que surgiu essa ideia do nome de mulher. Porque aqui em Porto Alegre, felizmente, nós temos uma grande tradição feminista na cidade. E a Câmara acabou, felizmente, absorvendo muito desse espírito de democracia, de inclusão, do respeito às diferenças, e por isso que a escola leva esse nome. A primeira vereadora mulher, uma operária aguerrida, comunista, e até quando se deu o nome causou algum frisson por causa da questão político-ideológica, e isso mostra também que nós vivemos numa cidade de contradição, porque ela poderia ter sido uma pessoa não vinculada a um partido de esquerda e ter sido a primeira mulher. No caso, foi ela, uma operária aguerrida da área da tecelagem, que conseguiu chegar à Câmara Municipal. Eu acho que isso deve ser um orgulho para a Câmara Municipal, ter o nome desta valorosa vereadora. Por sinal, aqui passaram já valorosas mulheres que deixaram suas marcas no parlamento. Então, a escola tem que fazer também jus a esse nome, essa ligação profunda com a sociedade, como a nossa diretora Débora já colocou. E sobre a estrutura que a Débora vinha falando, eu quero insistir. Eu assumi agora recentemente a presidência, nós vamos discutir o orçamento para o próximo ano, tem que ser mais generoso com a escola. Nós queremos expandir a escola. Aqui a Câmara tem, inclusive, espaços acanhados, mas nós buscaremos parcerias e cursos, atividades serão feitas aqui dentro, nos espaços vários e múltiplos que nós temos, mas também buscaremos as parcerias fora, como já temos feito, e vamos incrementar essa parceria. Débora, poderias deixar um contato para quem tiver interesse, tanto em participar dos cursos, quanto em firmar parcerias com a escola, talvez? Claro, claro. Bom, pelo próprio site da Câmara, né, o www.camarapoa.rs.gov.br, nós temos ali um bannerzinho da escola, em que tem acesso ao próprio blog da escola. O telefone da escola é o 3220-4374. Então, já ficam todos convidados a nos contatar, a nos procurar para a gente conversar, trocar ideias. Quem tiver sugestões, nós estamos sempre abertos. O nosso e-mail é escola@camarapoa.rs.gov.br. E nós estamos abertos a todo o público, seja interno, seja a comunidade de fora da Câmara. Nós estamos aqui justamente para fazer esse papel, para para estabelecer esse contato institucional dentro desse foco educacional da Câmara Municipal. Muito obrigada, Débora. Eu que agradeço a oportunidade. Vereador, gostaria de deixar um convite também? Principalmente para que as pessoas de outros municípios aproveitem e visitem a nossa escola, porque nós vamos fazer história com a Escola do Legislativo, porque nós temos essa missão, de fazer uma verdadeira escola de cidadania na Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigada, vereador, e sucesso no trabalho de todos. Obrigada. Nós agradecemos também a sua companhia, o Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.